Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do podcast Psiu, Vem de Bio. Eu sou a Flávia Pacheco, professora de Biologia, e hoje eu vou convidar você a saber um pouquinho mais sobre os poríferos, as esponjas do mar. Mas antes da gente começar, e se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você escute esse podcast pela plataforma da Orelo, que está na descrição. A Orelo é uma plataforma que paga os podcasters pelo número de ouvintes que escutam pela plataforma. Você não paga nada por isso e ainda me ajuda. E dentro do site da Orelo, você ainda tem formas de apoiar o meu trabalho. Em troca, você recebe um atendimento personalizado. Gostou? Então clica no link da Orelo. E segue a gente também lá no Instagram, @PsiuVemDeBio. Os poríferos são os primeiros animais que surgiram, os primeiros animais invertebrados, surgiram há cerca de 1 bilhão de anos e são animais que a gente classifica como parazoários. Parazoa é um sub-reino de animais que não tem tecidos definidos. Então, quando a gente olha para um porífero, para uma esponja do mar, o corpo nada mais é do que um aglomerado de células. E de onde que surgiu, os poríferos? Provavelmente o ancestral desse grupo eram alguns seres unicelulares e heterótrofos que começaram a trabalhar juntos numa espécie de colônia e que deram origem aí aos primeiros poríferos. Então, como eu já falei, os poríferos são as esponjas do mar. O corpo deles é bem simples, É um corpo revestido de buraquinhos, de poros, por isso o nome porífero. Eu não tenho boca, não tenho nada dentro do corpo. O corpo, na verdade, é um espaço vazio que a gente chama de átrio. São animais fixos, ou seja, eles não saem se movimentando, na fase adulta, então eles são animais sésseis. São animais filtradores, vão se alimentar de matéria orgânica que está dissolvida na água ou de plâncton. E, como eu falei, são animais aí parazoários, não tem uma organização em tecidos. Então, a organização deles termina em célula. São animais assimétricos e não têm uma simetria definida. A gente vai ter uma camada de células do lado de fora do corpo e uma camada do lado de dentro. A camada externa a gente vai chamar de pinacócito, essas células, e a camada interna a gente chama de coanócitos. O que une essas duas camadas de célula é uma camada gelatinosa que a gente vai chamar de mesênquima ou mesoílo. E dentro do corpo, como eu já falei, o corpo é um espaço vazio que a gente chama de átrio ou espongiocele. O caminho da água, A água ela entra pelos poros, que eu tenho por todo o corpo dessa esponja do mar, ela passa por dentro do átrio e eu tenho uma única abertura, que é uma abertura de saída de água, chamada de ósculo. É por essa abertura que a água vai sair. Processo de respiração também vai ser por difusão. Então, a água ela entra pelos poros carregando oxigênio, distribui esse oxigênio pelo corpo da esponja, e aí depois essa água vai sair pelo ósculo rica em gás carbônico. Agora vamos conhecer algumas células exclusivas dos poríferos. A primeira delas, uma das mais importantes, são os coanócitos. É uma célula exclusiva desse filo. O papel dos coanócitos é realizar a digestão intracelular. Então, o alimento que entra dissolvido na água vai ser digerido dentro dos coanócitos. Outra função, eles movimentam a água dentro do corpo do animal. Então, o que acontece? A água entra, ela não fica parada dentro do corpo, porque esses coanócitos, eles têm um movimento de bater essa água, para que eu tenha sempre uma movimentação, um fluxo de água dentro do corpo da esponja. Outra célula importante são os amebócitos, são células que vão se deslocar pelo corpo da esponja. Então, depois que os coanócitos realizam a digestão, os amebócitos eles pegam os nutrientes e eles vão distribuir pelo corpo da esponja, são células móveis. E eu tenho as células que vão revestir o corpo do lado de fora. Como já foi falado, a camada externa a gente vai chamar de pinacócito. Se a gente for pensar na morfologia, eu tenho elementos de sustentação mineral, as espículas, que são de sílica ou de carbonato de cálcio, que vai formar o que a gente chama de esqueleto inorgânico da esponja. E eu tenho um esqueleto orgânico, formado de espongina, que é uma proteína que vai conferir aí fibras elásticas para essa esponja. A reprodução, a maioria das espécies, elas são monóicas, ou seja, elas vão possuir os dois sexos.
A reprodução ela pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. Assexuada por fragmentação, por brotamento ou por gemulação, e de forma sexuada os gametas são liberados na água. Após a fecundação, eu tenho a formação de uma larva de vida móvel. Essa larva ela vai se nadar livremente até que ela escolha um local, aí ela se fixa no substrato e gera uma esponja adulta. De forma assexuada, o brotamento, como eu já falei, como uma planta, e a gemulação, que é a formação de brotos internos, que a gente chama de gêmulas. Geralmente isso acontece em esponjas de água doce, em esponjas ducícolas, quando eu tenho condições ambientais desfavoráveis. Aí no momento que as condições ambientais do meio se tornam mais favoráveis, essas gêmulas elas dão origem aí a novas esponjas. As esponjas elas funcionam também como se fossem maternidade para muitas espécies. Então eu tenho muitas espécies marinhas que utilizam as esponjas para colocar ovos, para ter os seus filhotes ou até mesmo como abrigo. Uma curiosidade importante é que no corpo das esponjas tem algumas substâncias tóxicas que funcionam como defesa contra predadores. Alguns cientistas, estudando essas substâncias, começaram a produzir medicamentos com elas. E um deles, o mais famoso, o AZT, que é um medicamento usado no combate ao HIV. As esponjas são espécies aí que podem viver mais de 2.000 anos. Então, são os animais que a gente tem em registro que vivem a maior quantidade de tempo. Gostou desse conteúdo? Então, eu peço que você compartilhe esse episódio com seus amigos. E até o próximo. Beijinhos!